Parágrafo 8º. O INSS utilizará as informações constantes do CNIS para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. 2020. Parágrafo 9º. Prestar atenção na data, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, por meio das informações constantes do cadastro CNIS, observado o disposto no parágrafo 18. 2020. Abre aspas, parágrafo 18. O prazo a que se refere o parágrafo 9º acima será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no Sistema de Cadastro dos Segurados Especiais de que trata o caput. Fecha aspas. Parágrafo 10. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte, 2020. A autodeclaração será feita por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS, 2020. Segunda, a ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso, 2020. Terceira, as informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício da atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. 2020. Parágrafo 11. Complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 10 e ao cadastro do especial no CNIS, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros, 2020. Contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural, 2020. Segunda, declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, DAP, ou pelo documento que venha a substituí-la, 2020. Terceira, bloco de notas do produtor rural, 2020. Quarta, documentos fiscais de entrada de mercadorias emitidos pela empresa adquirente da produção rural, com indicação do nome do segurado como vendedor, 2020. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entre posto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, 2020. Sexta, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização de produção rural, 2020. Sétima, cópia da Declaração de Imposto sobre a Renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural, ou, 2020. Oitava, licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. 2020. Parágrafo 12. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. 2020. Parágrafo 13. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAIC, 2020. Conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato, se for o caso, 2020. Segunda, será fornecida em 2 vias, em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta, 2020. Terceira, conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença, 2020. Quarta, consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social, 2020. Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade, 2020.
Sexta, consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. 2020. Parágrafo 14. A homologação da certidão que comprove a condição de segurado especial do índio se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender aos seguintes critérios. 2020. E conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração. 2020. Segunda, conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. 2020. Terceira, consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. E, 2020. Quarta, consignará dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. 2020. Parágrafo 15. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro do segurado especial no CNIS poderá ser efetuado, atualizado e corrigido sem prejuízo do parágrafo 9º, do prazo para a comprovação da condição de especial exclusivamente através do CNIS, a partir de 1º de janeiro de 2023, data prorrogável até que 50% deles estejam cadastrados, e das regras permanentes estabelecidas nos parágrafo 5º, da atualização anual por meio da autodeclaração até 30 de junho de cada ano, e parágrafo 6º, da atualização do cadastro por meio de contribuição após 5 anos de atraso. 2020. Parágrafo 16. Na hipótese de haver divergência de informações entre o cadastro do CNIS e as demais bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos anteriormente citados. 2020. Parágrafo 17. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nessa condição. 2020. Parágrafo 18. O prazo a que se refere o parágrafo 9º será prorrogado até que 50% dos segurados especiais, apurados conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no Sistema de Cadastro dos Segurados Especiais de que trata o caput. 2020. Parágrafo 19. O fim da prorrogação será definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 2020. Artigo 19-I. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do ISB exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo SC seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do SC. Nota 1. Lembrando que SC abrevia salário de contribuição. 2020, nota 2, o artigo 125, parágrafo 4 graus A, que trata especificamente da contagem recíproca, menciona que é a partir de 14 de novembro de 2019 que só valerá, para este fim, contribuições sobre o limite mínimo ou mais do SC. Talvez tenha sido um equívoco do legislador, já que aqui no 19 menciona 13 de novembro. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do SC será assegurado. 2020. E complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do SC exigido. 2020. Segunda, utilizar o excedente do SC superior ao limite mínimo de uma competência para completar o SC de outra competência até atingir o limite mínimo, ou, 2020. Terceira, agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. 2020. Parágrafo 2º. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. 2020.
Parágrafo 3º. A complementação de contribuição poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no artigo 35 da Lei nº 8.212, de 1991, da taxa Selic e multa. 2020. Parágrafo 4º. Os ajustes de que tratam os incisos 2ª, da utilização do excedente e 3ª, de agrupar competências de valores menores para formar o limite mínimo, do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181 e, em conformidade com o disposto nos parágrafo 27A ao parágrafo 27D do artigo 216. 2020. Parágrafo 5º. A efetivação do ajuste por agrupamento não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o SC transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do SC. 2020. Parágrafo 6º. Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o SC transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no parágrafo 5º acima, será observado o disposto no parágrafo 3º, do prazo para o ajuste de complementação, que é até dia 15 do próximo mês. 2020. Resumo: o prazo para efetuar o ajuste de utilização é igual ao da complementação. Parágrafo 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos anteriormente poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º. Abre aspas, parágrafo 4º. Os ajustes de que tratam os incisos 2ª, da utilização do excedente e 3ª, de agrupar competências de valores menores para formar o limite mínimo, do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil. Fecha aspas. Artigo 19-F. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou o seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social. 2020. Artigo 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no parágrafo 2º logo abaixo, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o FACU. Nota: lembrando que FACU abrevia segurado facultativo. Parágrafo 2º. A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses no período de 1 ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão em declaração prevista em ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia por meio de identificação específica. Redação de 2020. Parágrafo 3º. O exercício de atividade prestada de forma gratuita e o serviço voluntário, nos termos do disposto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não geram filiação obrigatória ao RGPS. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.